Qual o maior erro que impede as pessoas de ficarem ricas? Vamos lá. Sejam bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, treino e vida real. Tudo com a minha perspectiva. Então, qual seria esse erro, né? Qual o maior erro que impede as pessoas de se tornarem ricas? Você tem uma perspectiva aqui no Brasil e você tem uma perspectiva global, né? Aqui no Brasil, eu considero que você pode dividir em duas partes essa questão do maior erro. Eu acredito que o maior erro mesmo de todos é a pessoa nunca começar a investir. E você nunca começa. Aqui no Brasil a gente tem que fazer um disclaimer aqui, uma questão que ela é muito grave na realidade, que é o quê? A renda média do brasileiro, infelizmente, é muito pequena. Então muitas vezes a pessoa não começa a investir, não é porque ela não tem boa vontade, porque ela seja preguiçosa ou qualquer coisa nesse sentido. Ela simplesmente não começa porque não sobra nada. Então essa é a realidade de você viver num país com a renda muito baixa, como é o nosso caso aqui no Brasil. Mas então vamos tirar essas pessoas da nossa análise, porque elas não poderiam investir de qualquer forma, né? Porque elas têm a renda muito baixa, então elas não conseguiriam investir. Infelizmente essa é a realidade. Mas falando daquelas pessoas que poderiam investir, que podem investir, porque elas têm uma quantidade de renda que é possível sobrar, primeiramente é a questão, o erro mais básico de todo mundo que investe. Você gastar tudo que você ganha. Existe até uma teoria que fala sobre isso, que é a propensão ao gasto. O que diz essa ideia? Essa ideia diz que sempre que você tem a sua renda aumentada, num espaço de, no máximo, 6 meses, seu gasto vai seguir essa renda. Ou seja, por exemplo, a pessoa ganhava lá R$2.000 e aí ela conseguiu aumentar a renda dela para 3. No primeiro momento, ela vai continuar gastando os 2. Porém, no espaço de no máximo 6 meses, ela vai passar a gastar os 3. Isso é o que diz essa ideia. Essa ideia você sabe que ela é, sim, muito verdadeira. Agora, a gente aqui, o povo brasileiro, a gente é muito batalhador, sabe? Você vê que tem gente que trabalha aí de Uber, de entregando iFood, de entregando Mercado Livre, todo tipo de trabalho. Então, assim, a gente tem esse espírito de fazer a coisa certa, de buscar empreender, sabe? O brasileiro tem esse espírito. E, muitas vezes, muito mais até mesmo do que o americano, porque o americano ele tem essa situação onde para ele já é dado. Por exemplo, se ele quiser enriquecer, em muitos aspectos, basta ele trabalhar, seguir trabalhando, né? Mesmo que seja numa profissão, por exemplo, que aqui no Brasil você recebe um salário que não é muito bom, como, por exemplo, de enfermeiro, alguma coisa nesse sentido, outros tipos de trabalho, na limpeza, na construção. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos você recebe uma renda muito boa por esses trabalhos, né? A renda média do americano é muito maior do que a do brasileiro. Então você tem esse fato. Aqui no Brasil a gente tem sim uma visão assim de que as pessoas elas têm uma propensão a fazer a coisa certa no sentido de trabalho. Porém, aqui existe uma outra questão, que é uma questão cultural, que é a questão da ostentação do brasileiro. O que significa isso? Significa que o brasileiro, na maioria das vezes, quando ele ganha mais, ele vai buscar comprar um carro, ele vai buscar comprar iPhone,
Quando eu falo um carro, não estou falando, por exemplo, você tem um carro. Você poderia ter um carro num valor, vamos colocar aí, valor barato, por exemplo, de 50 mil reais. Que hoje, infelizmente, esse é um valor barato. A gente deveria considerar que esse é um valor que está inacessível para a maioria das pessoas, né? Mas, infelizmente, hoje a gente tem que perceber a realidade que é um valor baixo aqui no Brasil. Seria um pouco menos de 10 mil dólares, né, hoje. Então, você começa a ganhar mais, você vai buscar um carro muito mais caro do que isso, às vezes de 100 mil reais, às vezes de mais, e você vai se enterrar em prestações. O brasileiro é muito visual. O brasileiro tem muita coisa de competir com o vizinho. Você sabe aquele clichê que existe no mundo dos investimentos? Que fala assim, você vai gastar o dinheiro que você não ganha para agradar quem não está nem aí para você, para comprar coisa que você não precisa e tal. Existe esse clichê, né? O brasileiro é o rei disso. Basta você olhar nas ruas. Você tem a renda média do brasileiro, como eu falei, que é de 3 mil reais. E você anda aí nas ruas, a quantidade de carros que você vê acima dos 100 mil reais é gigante. Como é que você explica isso? São as pessoas se afundando em prestações infinitas. Se você olha os índices de financiamento de carro, quando eu digo esse índice, eu digo percentual de carros que é financiado versus percentual de carros que é comprado à vista. Você vai ver que o percentual que é financiado é muito maior. Talvez isso seja uma tendência muito brasileira, sabe? Você vê que a gente que é brasileiro, a gente é mais limpo, toma mais banho, se veste melhor. Se a pessoa fizer uma viagem para fora, especialmente para os Estados Unidos, provavelmente os brasileiros lá são os mais bem vestidos. Então a gente tem essa preocupação. E isso influencia nesse nosso erro, que é o erro de ficar querendo aparecer com coisas que, na verdade, não serão importantes lá no nosso futuro. Onde o que será mais importante lá no nosso futuro é a possibilidade que você tenha de ter uma segurança financeira e ficar bem, porque você guardou aquele dinheiro. Então essa é a grande questão. O brasileiro entra muito nisso. O brasileiro vive muito de aparências. Então esse é o nosso maior erro. E é muito difícil, na verdade, você visualizar a questão dos investimentos da forma que ela é real, sabe? Essa construção, tijolo a tijolo, você vai devagar, tudo mais e tal, e constrói um patrimônio que é relevante. Isso no início é muito difícil de você visualizar. Você sabe esses vídeos que tem viralizado, que fala assim, depois de tantos mil, explode, depois de não sei o que, explode. Isso é o quê? É a percepção dos juros compostos funcionando lá na frente. Vejam bem, você começou a investir R$1.000 por mês. Vamos colocar aqui uma taxa de 1% para ficar simples, para a gente conversar. No começo, você investiu 1.000, aquela taxa é de 1%, vai colocar só mais R$10. No final do mês, você vai ter 1.010 apenas. Então você vai falar assim, nossa, é muito pouco, né? Porém, suponha que você tenha já 100 mil na conta. Você coloca mais 1.000, fica 101. Se render mais 1%, vai render mais 1.000, já são 102. Ou seja, já é o dobro do que é o seu aporte normal. Aumentou o dobro do que é o seu aporte normal. Mas lá no início da caminhada, é muito difícil visualizar isso. Então esse realmente é o maior erro. Meus amigos, muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Se vocês quiserem fazer comentários, vou responder a todos e vai ser muito bom ver o que você acha que é o maior erro que impede a pessoa de enriquecer hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.